Olha que coisa curiosa, né? Tivemos uma onda de canais derrubados aqui no YouTube. O canal a live do Cláudio Dantas foi derrubada. Essa live que falava sobre Moraes e Toffoli estão expostos e se colocam como vítimas, a live foi derrubada. E também a revista Timeline do Alan dos Santos e do Ernesto Lacombe também foi derrubada, supostamente aí no Brasil, né? Eu estou aqui em Nova York nesse momento, então aqui eu consigo acessar tudo. Mas é estranha essa história. Eu não sei, tá? Pode ser acidente. Por exemplo, a live do Cláudio Dantas foi derrubada supostamente por violação das regras do YouTube sobre armas. Segundo eles estão dizendo, parece que tem no início da apresentação da live, eles fazem uma montagem com cenas de guerra e que aparecem algumas armas dando tiro, não sei o que lá, em guerra da Ucrânia e coisa e tal. E a minha experiência com isso é que de vez em quando a inteligência artificial do YouTube faz umas besteiras mesmo e derruba. Teve um caso meu que eu estava fazendo uma live lá no Egito com vocês e de repente derrubaram minha live por copyright, porque eu estaria retransmitindo o canal, só que eu estava retransmitindo o canal um canal público, não era um canal fechado. Então, ou seja, eu poderia estar retransmitindo aquilo, né? O fato é que, de vez em quando, o YouTube erra. Pode ter sido esse o caso do Cláudio Dantas, pode ter sido um engano. Quando é assim, eles depois entram em contato e pelo menos liberam a live. A live interrompeu, né? A live que ele estava fazendo, ele não conseguiu fazer. Mas depois eles permitem que você faça a live novamente, né? Porque quando você tem uma live derrubada, você fica um período proibido de fazer live. Acho que são 7 dias proibidos de fazer live. Mas aí eles suspendem essa suspensão, ou seja, você pode voltar a fazer live nesse caso. O caso da Timeline é mais complicado, porque segundo o pessoal estava falando, não conseguia acessar no Brasil, mas fora do Brasil conseguia. Vamos ver esse caso aqui, porque é 2026, meu amigo. 2026 vem com tudo aí. Pois bem, o pessoal está falando aqui, ó, o YouTube derrubou a live do ar, né? O Cláudio Dantas, pouco tempo depois de entrarmos no ar. Estamos ao vivo agora no canal Júlia Lucide F, né? Que ela trabalha com o Cláudio Dantas lá, né? E no final das contas, essa é a história, teria derrubado, segundo disse o Cláudio Dantas, teria derrubado por conta de identificação de coisa de armas de fogo contra os padrões da comunidade, né? E de novo, eu no primeiro momento, acharia que foi erro da inteligência do YouTube. O YouTube andou dando umas mexidas na inteligência artificial dele que detecta essas coisas. Eles têm um problema porque, de fato, né, as leis agora exigem que ele detecte essas coisas rápido, não sei o que lá, e senão vai ter multa para o YouTube. E, de vez em quando, essa inteligência artificial erra mesmo, faz besteira, e enfim. Mas poderia ser isso, tá? Poderia ser só isso. O que chama atenção é justamente o fato de que a live era sobre o Moraes e o Toffoli. E vocês sabem que não é a primeira vez, não seria a primeira vez que o Alexandre de Moraes emite uma ordem dizendo que é para censurar tal canal, censurar tal vídeo, e dizer que foi a comunidade, que foi as regras da comunidade, não dizer que foi censura estatal. Isso é um absurdo, evidentemente, ou seja, se é uma ordem estatal da justiça para censurar alguém ou para proibir algum programa, tem que falar que é a censura. Pô, não, está aqui, foi censurado porque tem uma ordem judicial exigindo isso, né? Mas sabe como é que funciona o Alexandre de Moraes? Meio que foda-se lei, foda-se a lógica, foda-se qualquer coisa. O que interessa, o que ele manda é a lei, o que ele manda é a nova Constituição, então tem que fazer do jeito que ele achou lá, né? Então não seria a primeira vez que seria derrubado por conta disso. Eu ainda acho que o mais provável é ter sido algum engano da censura do YouTube, né? Das regras da comunidade do YouTube, lá da inteligência artificial do YouTube. Se for isso, muito em breve o Cláudio Dantas vai receber um e-mail, como eu recebi um e-mail lá no caso lá da live que eu fiz lá no Egito, dizendo que não, olha só, foi um engano aqui, teve um problema, tá tudo liberado, desculpa aí, foi mal, coisa e tal. E né, vamos ver se acontece isso. Tomara que sim, né? Porque realmente o Cláudio Dantas é um dos poucos jornalistas independentes que tem feito um bom trabalho na internet, o canal dele está crescendo bastante, tem sempre novidade muito boa no site dele e no canal dele, né? E o pessoal está lembrando que o canal do Terça Livre, Conversa Timeline, tem aqui no Terça Livre TV, também é transmitido no Terça Livre TV, no Rumble. Então, se você não tiver acesso ao YouTube, porque o YouTube foi censurado pelo Alexandre de Moraes, você pode ir no Rumble e assistir a Conversa Timeline aqui no Rumble também, apesar de que parece que isso aqui são conversas antigas, né? Pode ser que os mais recentes ele vai colocar agora, a partir de agora ele vai colocar isso daqui, né? Porque aqui estão coisas mais antigas aqui, eu imagino que da época do Terça Livre ainda, né? Então, ou seja, eu estou preocupado esse ano, eu estou preocupado com o meu canal, estou preocupado com a segurança das eleições no Brasil, porque se os eleitores brasileiros só tiverem a Rede Globo para se informar, meu amigo, vai ser muito triste. Eu acho que não vai fazer tanta diferença como eles acham, tá? Eles acham que, tirando os influenciadores importantes todos, que o pessoal vai voltar a gostar do Lula, e não é isso que vai acontecer, né? Como eu já falei para vocês em outras situações, em outros vídeos, o que faz diferença na informação descentralizada distribuída é o pessoal trocando informação, discutindo entre si. Isso é muito mais importante do que influenciador e coisa e tal.
Mas não deixa de ser um baque, não deixa de ser um problema, isso daí não deixa de ser uma coisa muito preocupante, né? Vamos torcer para ser um erro. Talvez tenha sido só um erro isso daqui, não temos problemas maiores, né? Olha só, o STF está em briga aberta, tá? Fachin contra Alexandre de Moraes e Toffoli, né? Com o negócio do Código de Ética. O Fachin tinha marcado uma reunião para discutir a portas fechadas. Tinha pedido ao pessoal, vamos parar de falar em público e conversar a gente aqui, vamos nós conversar aqui internamente. O que me faz o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes vai em público e reclama que não, que juízes já têm limitações demais, que juiz não pode isso, juiz não pode aquilo, que absurdo, olha, tadinho de nós, tudo que eu queria é ter uma empresinha para poder ter um trabalho esse, a gente não pode, até as palestras estão limitando a gente dar palestra e coisa e tal, ai, tadinho do juiz. Eu queria lembrar o Alexandre de Moraes e os outros juízes que eles não são obrigados a serem juízes, se realmente é ruim assim ser juiz, né? Existe um motivo pelo qual a magistratura é proibido de ter empresas e ganhar dinheiro e coisa e tal, é porque justamente ela vai ser chamada eventualmente para julgar casos envolvendo empresas. Então o juiz pode ficar comprometido nesse caso. Existe um motivo para o juiz ter que ter dedicação exclusiva, né? Em troca disso, ele recebe um bom salário, considerado sob qualquer aspecto que você veja no Brasil, um excelente salário. E mais do que isso, ele está livre a qualquer momento para pedir exoneração e trabalhar na iniciativa privada. Nada obriga o Alexandre de Moraes a ser juiz do STF. Ele pode pedir, né, se é tão chato, ai, juiz é um ser tão sofrido, sofre tantas restrições. Xandão, pede licença, pede renúncia, pô, vai lá, escreve a cartinha lá e pronto. Vai estar agradando um monte de gente no Brasil e no mundo, e além disso você vai ter aí todo o seu futuro empresarial pela sua frente aí, para você ganhar um monte de dinheiro. O que não pode é querer tudo, porque o cara quer tudo ao mesmo tempo, ele quer ter todo o poder de um juiz e poder também fazer as maracutaias dele. Ou seja, criou uma briga aberta com o Fachin. Agora o Fachin cancelou a reunião que ia ter no STF. O Toffoli também deu pitaco também. Ih, rapaz, eu acho bom isso pra gente, tá? Eu acho que o STF tá rachando, é o que eu falei para vocês. É a saída que a gente tem para essa crise. É o Congresso atuar e o STF rachar. Porque o Lula não vai voltar atrás, o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás. Mas se o Congresso agir e o resto do STF em torno do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes não vai recuar. Mas o resto do STF pode ser que ele recue, aí pode ser que a gente tenha uma solução para o problema. Então tá aqui, ó, o William Vac diz que, resumiu a coisa aqui, né? A fissura no STF ganhou áreas de fratura exposta, já virou briga aberta entre Alexandre de Moraes, Toffoli e o Fachin, né? E veja, qual que é o problema? O Fachin, não é que o Fachin tenha mais... O Fachin é o presidente do STF, então ele tem algum poder institucional. Mas como eu já expliquei para vocês, o poder institucional do presidente do Supremo não é tão grande assim, ele não tem esse poder todo no STF, né? A questão toda é que ele simboliza o resto do STF, que está meio que chateado com o Alexandre de Moraes e o Toffoli queimando o filme do STF até não mais poder e quer que seja feito alguma coisa, quer dar alguma satisfação para a sociedade, né? E aí entrou em briga aberta com isso. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes ficou esse tempo todo fazendo merda, merda para cima, merda para baixo, merda para um lado, merda para o outro, só fazendo besteira o Alexandre de Moraes. E ninguém criticava o cara. Por quê? Ele tava batendo no Bolsonaro. Ah, não, bate no Bolsonaro, Xandão. Bate no Bolsonaro, Xandão. Vamos lá, isso daí continua batendo. Ah, mas tá errando, tá fazendo merda, tá jogando a lei no lixo, tá fazendo coisa da cabeça dele. Não interessa, tá batendo no Bolsonaro, não estamos nem aí, né? Então, ou seja, deram esse poder todo pro Alexandre de Moraes, agora o cara se acha o todo-poderoso aqui, ó. Moraes diz que a magistratura já enfrenta restrições suficientes, não precisa ter um código de ética. Sendo que, se o código de ética do Fachin for o mesmo que a Carmen Lúcia sugeriu para os juízes do TSE, a gente falou sobre isso no último vídeo aí, meio que não faz diferença nenhuma, tá? É um código de ética que basicamente repete o que a lei já diz que tem que fazer mesmo, não acrescenta nada. Então tá aqui, ó, ele reclamando dessas coisas todas, né? O Toffoli também entrou dizendo que juízes possam receber dividendos, tem que poder defender dividendo. Porque toda essa parada do resort lá do Taiaiá e coisa e tal, para pensar. Não é proibido alguém do STF ter um negócio. O Gilmar Mendes tem o IDP, o Instituto da Dupla Penetração, né? O Instituto de sei lá o quê, de Defesa do Direito Privado, sei lá o que é o IDP lá. O fato é uma universidade, né? O IDP é uma universidade. Você pode ter empresas, não é nada que impeça, mas existe uma limitação de você receber dividendos e atuar na administração da coisa. Por isso que o Toffoli colocou a coisa na mão dos irmãos dele, né? Por isso que está essa fraude toda, né? E isso é chamativo também para um outro aspecto. Como é que o Toffoli justifica ele ter dinheiro para comprar o Taiaiá? Isso é um outro ponto, né? Ah, o juiz pode ter participação numa empresa? Pode, ele pode ter o dinheiro dele, juntar um dinheirinho e comprar ação da Petrobras, sei lá. Agora, como é que ele explica ter milhões e milhões de reais se o salário dele é 50 mil por mês, né? De novo, 50 mil por mês é um bom salário. Mas para tu juntar patrimônio de milhões de reais, meu amigo, não costuma dar certo não, demora um tempo para fazer isso, né? Então tá aqui, ó. O Toffoli reclamou também. Aí depois disso, o Fachin cancelou a reunião para discutir o código de ética do STF.
Ou seja, virou briga aberta. Tá briga aberta agora do Toffoli e do Alexandre de Moraes contra o resto do STF. Eu imagino que o resto do STF está contra o Moraes e o Toffoli. Por quê? Porque estão vendo que os dois estão querendo sujar o nome do STF para eles continuarem protegidos. É o que está acontecendo em última análise. Eu já expliquei isso para vocês. Por que o Toffoli não abriu mão ainda do caso do Banco Master? Porque o Toffoli sabe que ele está implicado lá dentro. Então ele não vai abrir mão dele. É melhor ele estar com controle, porque se ele tiver com controle, ele sabe que não vai dar merda, não vai chegar nele. Se chegar nele, ele vai dar ordem para deschegar. Não deschega aí porque não pode chegar em mim, não. E é lógico, aí você fala assim, mas ele devia abrir mão. Ele devia abrir mão, mas ele sabe que se ele abrir mão, ele não tem mais esse controle, né? Então é por isso que ele não vai fazer. E o Alexandre de Moraes também. Isso tá jogando lama no STF. E aí que tá a preocupação. O resto do STF tá puto. O Alexandre de Moraes e o Toffoli estão batendo no peito e falando, não, vai ficar aqui com a gente, não vai ter nada, não. E é o que eu falo para vocês. Esse é o caminho. Esse é o caminho muito bom. Quanto mais eles racharem, melhor. Tomara que rachem de verdade. Que coisa, né? Isso ajuda a gente. Vai ser a solução para o nosso problema aqui no Brasil, é esse. Um Congresso à direita agora ganhando a eleição, o STF rachado e a gente fazendo a presidência da República. Meu amigo, a gente resolve esse problema rápido. Vai ter impeachment rapidamente aí dos outros. Porque, olha só, você consegue agora convencer o Fachin e outros ministros do STF que precisa ter impeachment do Alexandre de Moraes e do Toffoli. Eles já estão totalmente... já partiram para a briga aberta, né? E aí eles podem muita coisa, é verdade, mas eles não podem contra todo o resto do STF unido contra eles. Aí eles vão se ferrar nessa história. A gente resolve esse problema agora na próxima legislatura. 2027 a gente consegue resolver esse problema. A coisa tá ficando positiva, cara. Essas brigas desse pessoal é bom pra gente. Isso é muito positivo. Tomara que briguem mais. Olha só, o PL começou muito bem o ano. Começou com 15 senadores. Agora é a maior bancada do Senado. Ultrapassou o PSD, que era a maior bancada ano passado. Agora o PL é a maior bancada no Senado. Já era a maior bancada na Câmara. Agora é a maior bancada no Senado também. Isso é uma excelente notícia. É lógico que meramente ser a maior bancada não quer dizer que tenha maioria, muito menos que tenha quórum para aprovar impeachment de ministro do STF. Mas a posição é muito confortável para 2027, para ter isso em 2027. Por quê? Porque esse ano tem um monte de senadores que vão perder a vaga, né? Você sabe, a cada 8 anos, né, o mandato do senador é de 8 anos, então a cada 4 anos elege 1/3 do Senado, depois 2/3 do Senado, 1/3 do Senado, 2/3 do Senado. Vai alternando essas eleições, e agora são 2/3. E a maior parte desse pessoal que está saindo não é do PL, é de outros partidos, né, principalmente da esquerda. Então a possibilidade do PL crescer muito nessas eleições é muito grande, e chegar talvez não a uma maioria completa, mas bem perto disso, e podendo assim, dessa forma, eleger o presidente do Senado, o que pode mudar completamente a figura do Senado em 2027. As notícias são muito boas, o PT está desesperado. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a página do PL, teve comemoração no Instagram, no X e coisa e tal. Partido Liberal se torna a maior bancada do Senado. O Partido Liberal consolidou-se como a maior força partidária no Senado Federal ao alcançar 15 senadores, superando o PSD às vésperas da abertura dos trabalhos legislativos de 2026. E, bom, ele faz aqui, né, mostra toda a importância da articulação do PL, não sei o que, a importância de Bolsonaro, a verdade é essa. O PL conseguiu isso por causa do Bolsonaro, todo mundo sabe disso, né? O que aconteceu na prática? Né? Não teve nenhuma eleição. Então o que aconteceu? Senadores mudaram de partido. Diferente da Câmara dos Deputados, você sabe que na Câmara dos Deputados o mandato é do partido, não é do deputado. Então se um deputado muda de partido, com exceção de algumas janelas específicas, ele perde o mandato. O partido bota outra pessoa no lugar dele. Mas no Senado não. O Senado é eleição majoritária. Então o mandato é do senador independente de que partido que ele está. Então ele pode mudar de partido depois. Fora isso, olha só quem é que o Lula está querendo fazer para senador. José Guimarães, Capitão Cueca. Lembra do Capitão Cueca, José Guimarães? Fátima Bezerra, do PT, lá do Rio Grande do Norte, que quebrou o Rio Grande do Norte completamente. Ninguém quer nem governar o Rio Grande do Norte, tão quebrado que está o Estado. A Fátima Bezerra quer ser senadora por lá. Ela eu acredito que ganha, tá? Porque infelizmente, Rio Grande do Norte, o pessoal gosta dela por algum motivo, né? Paulo Pimenta, no Rio Grande do Sul. Caramba, bicho. E Décio Lima, do PT, para Santa Catarina. Eu acho que esses outros eles não conseguem, não. Ou seja, a situação da esquerda está complicada no Senado. A gente pode ganhar o Senado. Se a gente ganhar o Senado, fizer uma boa Câmara e fizer o Flávio Bolsonaro presidente, meu amigo, vai ser outro país em 4 anos. Olha só, o Flávio Dino botou o pauzinho dele na mesa e suspendeu os penduricários dos 3 poderes em todo o Brasil, hein? Mas olha só, calma aí, calma aí. O Dino não ia fazer esse tipo de coisa, né? Até porque ele recebe penduricário também, né? O pessoal do STF recebe, todo mundo recebe penduricário no Brasil inteiro. O serviço público é a farra dos penduricários, né? O que ele fez aqui faz sentido, mas ele deu 3 meses
para os órgãos do Brasil inteiro fazerem uma revisão da folha de pagamento e manterem apenas os penduricalhos que estiverem previstos em lei. Se não tiver lei prevendo penduricalho, os penduricalhos têm que ser suspensos, né? O que é penduricalho? Penduricalho são verbas extras, verbas indenizatórias, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, tem um monte disso, um monte. Cara. Você pode olhar assim, salário de funcionário público às vezes parece pequeno, tá? Mas aí, principalmente salário de funcionário público lá em Brasília, né? Aquele pessoal do alto escalão do funcionário público, pode parecer pequeno, você olha assim, não, caramba, quer dizer que um técnico judiciário ganha só R$ 2.500 por mês, que absurdo, muito pouco dinheiro, não pode, né? Aí você vai ver, tem o penduricalho, auxílio terno, auxílio creche, auxílio isso, auxílio aquilo outro, auxílio isso, lá, no final dá R$ 20 mil por mês que o cara recebe. É típico isso, tá? Tem muito isso em Brasília tudo. E recentemente a Câmara aprovou uma lei lá que aumenta mais penduricalho, bota mais auxílio para o pessoal que trabalha na Câmara. Um monte de gente vai ganhar mais penduricalho por aí. Eu espero que isso seja barrado em algum momento. Parece que o Flávio Dino, né, achou o peru dele lá no meio da banha toda e botou na mesa o peru dele para, né, parar essa porra toda. Né? Então tá aqui, ó, Dino suspendeu os penduricalhos em todos os 3 poderes, inclusive no judiciário. Hein? Rapaz, vai ter auxiliar do Dino que não gostou disso não. Mas é manso isso daqui, tá? Você pode saber que você já tem uma coisa de controle. O Dino quer fazer isso porque o Dino, eu te falei para vocês, ele tem pretensões eleitorais, ele quer ser o sucessor do Lula. Ele acha que fazendo isso ele vai ganhar o apoio da população. Aí o Dino, caçador de marajás, o Dino está resolvendo o problema da corrupção, olha só. Aqui, ó, o ministro Flávio Dino do STF determinou que todos os órgãos dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, em todos os níveis da federação, estados e municípios também, deverão reavaliar em 60 dias o fundamento legal das verbas remuneratórias e indenizatórias atualmente pagas aos funcionários públicos. Os pagamentos que não estiverem expressamente previstos em lei deverão ser imediatamente suspensos após o término desses 60 dias. Então, ou seja, primeiro, não vai cortar nada agora. 60 dias para avaliar. Né? E essa avaliação vai achar alguma coisa, mas isso aqui mas tem uma norma que é baseada numa lei, então é legal. Eles vão falar isso, é lógico. A decisão do Dino ainda será analisada pelo plenário do STF em sessão a ser marcada. Na boa, isso aqui não vai dar em nada. O Dino quer a questão política, quer dizer, quer se vender como caçador de marajás, como cara que vai fazer com que ninguém ganhe mais dinheiro e que os funcionários públicos ganhem pouco e não sei o quê. E o ministro afirmou que é preciso acabar com o que ele chamou de império dos penduricários. Eu fico me perguntando quantos penduricários o Dino não está recebendo. Mas beleza, deixa quieto. Ele vai dizer que os deles são legais, está na lei, se está na lei, não tem problema. Por exemplo, o Congresso aprovou o penduricalho na lei, não aprovou o penduricalho na lei. Esse aí vai valer. Esse que o Congresso aprovou, está na lei, está valendo. É que vocês não sabem a quantidade que tem, que é por ato normativo. O chefe da sessão lá faz uma declaração, ó, todo mundo receber mais dinheiro. E pronto, e a pessoa recebe mais dinheiro, e pronto, e entra na folha de pagamento, e as pessoas recebem e não tem o que fazer. Ah, ilegal? Em tese é ilegal, né? Como ele falou, deveria estar previsto em lei, você não pode receber mais se não tiver uma lei propondo esse tipo de coisa. Mas na prática, você acha que vai ter alguém lá no funcionário público que vai falar, não pode pagar isso não. Pô, o cara vai receber também, né? O cara está recebendo aquele auxílio também, ele vai reclamar? Não vai. Deixa pagar para todo mundo, né? Aqui, ó, o pedido da ação era para assegurar aos procuradores municipais de Praia Grande e São Paulo o recebimento de honorários advocatícios até o teto do funcionalismo público e a não submissão ao subteto de 90,25% conforme decisão do TJ do Estado de São Paulo. Dino usou a reclamação da Associação Paulista como ponto de partida para sua decisão. Aí é outra coisa que eu falo para vocês. Seria bom se essa decisão realmente funcionar? Eu acho que seria ótimo, realmente tem penduricalho pra caramba. Mas, mais uma vez, você tem um caso de um juiz pegando uma ação que não tem nada a ver com nada e decidindo uma outra coisa que não tem nada a ver com a ação. Né? É o extra petita, né? O ultra petita que eles chamam. Né? O juiz, em tese, o juiz não é para ter iniciativa de nada, o juiz é para decidir quem está certo. Você tem a parte pede uma coisa, a defesa fala o que ela quer, entre o que diz a parte e o que diz a defesa, o juiz vai decidir alguma coisa entre os dois extremos ali, né? O juiz não pode decidir nem dar mais do que foi pedido, nem tirar menos do que foi defendido lá pelo outro lado. Tem que ser naquele limite entre o que foi pedido por uma parte e o que foi oferecido pela outra. E aqui ele claramente saiu fora disso daí, né? É ultra petita isso aqui, ele saiu completamente fora do padrão. Ele decidiu uma outra coisa que não tem nada a ver. Mas, de novo, isso aqui está seguindo o padrão que é as decisões do Alexandre de Moraes, a decisão de outros ministros do STF, que mesmo sem ter nenhuma lógica, eles usam uma decisão para... O próprio Dino. Lembra aquela decisão do Dino que ele deu de proibir a lei Magnitsky no Brasil? Não tinha nada a ver. Ele tomou uma decisão no caso das vítimas de Mariana, ele tomou uma decisão para falar sobre a questão da Magnitsky no Brasil. Ou seja, o pessoal está fazendo essa festa, meio que o STF virou um ato político. O juiz quer aparecer, o Flávio Dino claramente está querendo aparecer para ganhar pontos aí com o eleitorado,
e está fazendo essa lambança aí de dizer, assim, de novo, eu acharia lindo que essa ordem realmente funcionasse. Eu acho que não vai funcionar, eu acho que o Dino tá fazendo merda aqui, tá fazendo a parte política dele. Ele jogou essa, talvez o próprio plenário do STF não aprove essa decisão dele, então ele não tem problema nenhum, porque, lembra, o que ele vai fazer aqui? Vai depois dizer, eu tentei acabar com os penduricários, me elejam como presidente que eu acabo mesmo com os penduricários. É isso que ele vai querer botar. Eu falo para vocês, né? Juiz do STF tem um poder muito grande, não tenha dúvida. Mas a chave do cofre, quem tem é o executivo, meu amigo. E o Flávio Dino deve sentir falta disso. O Flávio Dino sente falta no executivo. Ele tinha muito mais gente paparicando ele porque ele tinha a chave do cofre do executivo. Mesmo como governador lá do Maranhão. O Maranhão é um dos estados mais pobres do Brasil, mas o que ganha de impostos lá no Maranhão é dinheiro pra caramba, né? O cara tinha uma chavezinha de um cofre bem popudo lá no Maranhão. Então, ele está querendo o lugar do Lula, ele quer ser o próximo, o pós-Lula, né, o candidato pós-Lula da esquerda. Então, sinceramente, acho uma besteira isso daqui, acho que não vai prosperar isso daqui, mas não deixa de ser no sentido correto. Tomara que ele deixe muitos funcionários públicos chateados com isso. O BRB, o Banco Regional de Brasília, tem até sexta-feira agora, amanhã, para explicar onde é que ele vai tirar 5 bilhões de reais para botar no balanço dele, para manter a solidez do banco, né? O banco sofreu um prejuízo muito grande com aquelas carteiras do Banco Master, embora parte das carteiras tenha sido substituída por empréstimos verdadeiros e coisa e tal, ainda assim parecem coisas de baixa qualidade e nem todo o valor teria sido recomposto. Então, ou seja, o Banco de Brasília ficou numa situação ruim mesmo depois das compras de títulos do Banco Master, né? O caso, a gente estou explicando aqui na Globo, aqui, né? Ou seja, o Banco Master ele comprou títulos de uma outra instituição, é a Tirreno, e não pagou para a Tirreno por esses títulos e revendeu para o Banco BRB por um valor muito maior. Comprou por 6 bilhões e revendeu por 12. Olha que pessoal esperto, né? Esperto coisa nenhuma, né? Arrumaram um jeito de enganar o otário e vender para o BRB esse tipo de coisa, através de contatos políticos, né? Foi corrupção? Não sei, pode ter sido convencimento, mas foi errado do mesmo jeito, né? O fato é que o BRB está na corda bamba. E aí a grande questão que fica é essa, né? A gente já viu que o Will Bank acabou, né? Fechou, foi liquidado. O Fictor tá mal das pernas, o Pleno tá... O Fictor acabou também, né? Recuperação judicial, como eu falei, a chance de sair disso é pequena. O Pleno tá mal das pernas também. E aí muita gente está preocupada com o BRB. Será que o BRB vai para o saco também? O BRB é um banco público. Eu acho mais complicado. O que pode acontecer? Vamos supor que o BRB não consiga apresentar essa garantia de 5 bilhões que o Banco Central está exigindo, ou que o plano que eles estão colocando aqui não seja aceito por algum motivo pelo Banco Central. O que pode acontecer com o BRB? Ele pode quebrar? Vamos tentar entender isso daqui. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Liberal é o Caminho, Pagador de Impostos Inútil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A história do BRB com o Master, todo mundo está acompanhando. O BRB iria comprar o Banco Master numa operação extremamente suspeita, mas o pessoal do Banco Central detectou que haviam títulos forjados no Master, ou seja, todo mundo já sabia que o Master estava meio mal das pernas há algum tempo, mas para estar tão mal das pernas a ponto de fraudar documento para tentar vender título e coisa e tal, é um sinal de que a coisa era muito pior e de fato muito pior, né? De fato era, né? O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central, outros bancos ligados ao Banco Master também estão sofrendo consequências. Meramente ter citado o nome do lado do Banco Master é uma questão crítica, né? Por exemplo, o caso do Fictor. O Fictor, em tese, pelo menos até onde a gente sabe, não fez nada com o Master, mas era um banco que tinha se disposto a comprar o Master. O negócio não foi para frente, em momento algum isso andou. No entanto, o Fictor está aí, pediu recuperação judicial e a chance de conseguir sair dela é muito pequena, na minha opinião, né? Então agora a gente tem o caso do BRB. O BRB, de fato, teve uma ligação com o Banco Master muito grande, né? Assim, não deixa de levantar suspeita a compra do Master pelo BRB. Que outras ligações secretas não existem nessa história, né? Aqui no Instituto Chupa Lula, né, tá falando aqui, ó, o que pode acontecer da liquidação do BRB, se pode acontecer a liquidação, né? Mais uma vez, eu acho que não, acho muito pouco provável ter liquidação do BRB, tá? A outra opção seria a federalização. O que eu acho? Qual pode ser o resultado final do BRB? Ele pode quebrar? Em tese pode. Pode ter liquidação dele? Em tese pode. Eu acho pouco provável. É um banco público, então o mais provável é o governo do Distrito Federal tirar dinheiro dos contribuintes e bancar o banco. Isso pode acontecer realmente. Isso é uma coisa ruim, né? Isso é o mais provável, não mudar nada e o dinheiro dos contribuintes bancar esse buraco no BRB. Agora,
a possibilidade de liquidação existe. Ou a federalização. Federalização também é possível. Vamos supor que o governo do Distrito Federal diga que não tem 5 bilhões para colocar lá, nem extorquindo todos os contribuintes de Brasília, eles conseguiram depenar o pessoal o suficiente para juntar 5 bilhões e dar para o Banco Master. Ou, desculpa, para o Banco BRB. Então, em tese, a federalização é possível, né? Dá para ler aqui para essa coluna o Luiz Costa Pinto, como bom colunista do ICL, do Instituto Chupa Lula. Ele está criticando o Ibanez Rocha, dizendo que a culpa é do Ibanez Rocha, a culpa é da direita, não sei o que lá, quando a gente sabe que essa história está mal contada, né? Eu acho que a culpa aí é do Alexandre de Moraes, mas vamos ver como é para onde que vai esse negócio. Então é isso que eu acho. Eu acho muito pouco provável a liquidação do BRB. Não acho que vai acontecer. Federalização, ou seja, passar o BRB para o governo federal e daí o governo federal bancar isso com o imposto de todos os brasileiros, existe essa possibilidade também, tá? Não é uma possibilidade muito grande não, mas existe. Por último, eu acho que o mais provável é isso. O Ibanez Rocha vai vir com alguma coisa de pegar... eu sei que o Distrito Federal tem muitos imóveis, né? Porque parte daquela terra cap, aquelas... Lembra como é que começou Brasília? Brasília é um lugar que não valia nada a terra. A terra era quase de graça, quase que pagavam para você morar naquele buraco lá de Brasília, né? Então o governo do Distrito Federal fez uma empresa chamada Terra Cap, que é basicamente dona de todas as terras lá de Brasília, né? Que comprou a fazenda. Era uma fazenda, aquilo lá, nem sei de quem que era, mas era uma fazenda grandona lá, que eles compraram, e aí eles revendem uma parte das terras foi usada para construir né, o Palácio do Planalto, o Largo Paranoá, né, Palácio do Alvorada, Esplanada dos Ministérios, né, construíram Brasília nessa área. E aí a Terra Cap começou a vender os terrenos. Só que agora a terra lá em Brasília valorizou pra caramba. Um terreno lá em Brasília é caro pra cacete, né? Então, ou seja, você começa a ter... o Distrito Federal tem muito dinheiro e tem muitas terras. Tem super quadras inteiras em Brasília que simplesmente estão fechadas lá. Tá com a Terra Cap, um dia a Terra Cap vai explorar aquilo ali. Vale milhões e milhões, talvez bilhões de dólares aquele lote ali. E tá fechado. Então, assim, eu não acho que vai ter problema. Quer dizer que não vai ter prejuízo para os moradores de Brasília? É lógico que vai. Porque esse patrimônio que era para ser do governo do Distrito Federal, agora vai ser usado para bancar um banco quebrado, que fez uma lambança enorme de tentar comprar um outro banco mais quebrado ainda. Então, assim, é uma decisão ruim, tá? É uma coisa ruim o que aconteceu com o BRB, mas eu não acredito nem em federalização, muito menos em liquidação. Possível mas eu acho pouco provável. O Elon Musk juntou duas empresas enormes dele, a empresa XAI, que é a empresa de inteligência artificial dele, que também já é dona do Twitter. Ele uniu ela com a SpaceX, que já é dona da Starlink, e fez uma mega empresa. Eu não sei se o nome vai ser SpaceX mesmo, como é que vai ser essa empresa aí, mas está sendo criada a maior empresa de todos os tempos, a maior união de empresas de todos os tempos, e são duas empresas do mesmo cara, né, do Elon Musk, realmente impressionante. Agora, o mais impressionante ainda é a proposta que está por trás disso, que é a questão dos data centers no espaço, né? Olha que coisa impressionante, porque realmente... quando o Elon Musk falou que ia fazer Starlink para colocar internet em lugares remotos, né, muita gente não deu bola. Será que precisa mesmo, né? Porque já tem internet por radar, por satélite em alguns lugares, será que vai fazer tanta diferença? E, de fato, a ideia do Elon Musk foi genial. Hoje em dia, Starlink é a principal modo de comunicação aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. E até na guerra da Ucrânia a gente está vendo o quão fundamental é a Starlink, né? Recentemente, a Starlink desligou os terminais da Rússia e, cara, foi um auê completo lá. O pessoal não conseguia mais comunicar. Virou uma coisa fundamental. Uma ideia que ninguém sabia que a gente precisava de um negócio como esse. O Elon Musk foi lá e foi uma coisa que realmente dá muito dinheiro, né? E agora, essa ideia dos data centers no espaço, o que ele pretende fazer com isso, pode ser também uma coisa revolucionária. Né? Lembrando que a SpaceX ela deve abrir o capital agora em algum momento desse ano. Já tem muita gente ansiosa por essa abertura de capital da SpaceX. Eu acho que o Elon Musk vai passar, vai ser o primeiro trilionário do mundo aí fácil. Né? Vamos entender o que está por trás dessa união aqui da XAI e da SpaceX do Elon Musk. Então tá aqui, ó, o Elon Musk decidiu unir a XAI, que é a empresa de inteligência artificial que ele tem, com a SpaceX, que é a empresa de foguetes que ele tem, que manda os satélites em órbita, né? Lembrando que a XAI ela já é a dona do X, quando ela foi criada como uma coisa independente do X para fazer o Grok, na época que o Elon Musk brigou com o pessoal da OpenAI. Né? Lembra que a OpenAI, que faz o ChatGPT, começou como uma entidade não lucrativa que tinha o Elon Musk como um dos principais patrocinadores ali. Em determinado momento o pessoal decidiu meio que para um modelo mais comercial e coisa e tal, e hoje em dia muita gente considera que a OpenAI é a líder do mercado em termos de inteligência artificial. Mas o fato é o seguinte, a inteligência artificial vai crescer muito agora na dependência de grandes data centers para poder escalar, né? A inteligência artificial, quanto maiores os data centers de inteligência artificial, melhor.
E aí tem muita gente querendo esse negócio de data center. É até engraçado, porque recentemente o Haddad, né, o governo Lula está querendo fazer o Brasil como um lugar para botar data center e não sei o que lá. Eu acho que vai ser uma porcaria, porque o Brasil, com a quantidade de imposto que tem aqui e a energia elétrica cara como tem aqui, isso vai ser um problema. O que o Elon Musk está querendo é uma coisa muito melhor, é botar os data centers no espaço. Essa é a ideia, né? Que, ó, o preço é razoável, funciona muito bem, enfim, está arriscado o Elon Musk acabar com esse negócio de data center, justamente levando os data centers todos para o espaço, né? O pessoal coloca aqui ó, que esse plano do Elon Musk de colocar a inteligência artificial em órbita não é tão maluco quanto parece, né? Ou seja, lá em órbita você tem energia elétrica de graça dos painéis solares, que você consegue fazer isso daqui. Você tem o espaço, não é problema, a coisa vai estar voando, coisa e tal. E aqui, ó. O que ele diz aqui, ó, o Elon Musk acredita que a melhor maneira de resolver as dificuldades de criar data centers de inteligência artificial na Terra é justamente mover eles para o espaço. A união que aconteceu essa semana entre a SpaceX e a XAI é justamente o que ele pretende para fazer isso, né? Que vai chegar, que a XAI vai acabar ganhando a guerra das inteligências artificiais contra o ChatGPT, contra o Claude da Anthropic, contra todo mundo, simplesmente porque vão ter os melhores data centers, a maior quantidade de data centers mais eficientes, mais baratos, com energia mais barata e, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Olha só, especialistas esperam que em 10 anos já tenha energia, já tenha data centers no espaço, tá? Mas isso aqui é o que falam os especialistas. O Elon Musk em si está esperando que em 2 a 3 anos já tenham esses data centers efetivos no espaço. Outros dizem que só lá nos anos 2030 que a gente vai ter esses data centers no espaço. Não dá para saber. Mas a ideia do Elon Musk é uma boa ideia, hein? Eu acho que ele vai acertar de novo. Bom, vocês sabem que eu estou aqui em Nova York neste momento, né? Então posso verificar para vocês, dizer com certeza que sim, está frio pra cacete aqui. Sim, a neve está para tudo quanto é lugar, está tudo congelado, o tal do gelo escuro, gelo preto, que é um perigo, porque quando começa a derreter a neve, depois ela congela, fica um gelinho na rua, assim, cara, aquilo para escorregar é um absurdo. Eu já levei um tombão quando cheguei aqui em Nova York por conta desse negócio, não estou acostumado, né? Brasileiro, não está acostumado com neve, com frio. E realmente está um caos aqui em Nova York por causa do frio. Mas o pior não é isso. O pior não é o frio, o pior é o lixo. O pessoal está falando aqui que virou uma porcaria a cidade toda e realmente está cheio de lixo junto aí nas ruas, porque com excesso de neve, os caminhões de recolher os lixos não conseguem fazer isso daí. Então, ou seja, a situação está ficando cada vez mais crítica aqui. A culpa, lógico, é do prefeito novo aqui de Nova York, o senhor Mandami, o comunista que prometeu resolver um monte de coisa e está dando tudo errado, evidentemente, como era de se esperar. Por exemplo, o pessoal está morrendo de frio muito mais aqui em Nova York. Por quê? Porque ele resolveu acabar com a retirada forçada de pessoas da rua. A prefeitura de Nova York tinha um projeto em que a polícia, né, em dias muito frios, obrigava as pessoas a irem para abrigos. Ele falou que vai acabar com isso, porque afinal a pessoa, se ela quer ficar na rua, ela fica na rua. Resultado, um monte de gente morreu, né? Curiosamente, o prefeito vinha sempre com o papo de que não, que ele é a favor do calor do coletivismo, que vai acabar com o individualismo em Nova York, as pessoas vão experimentar o calor do coletivismo, e talvez, por urucubaca dele ficar usando esse termo do calor do coletivismo, Nova York está tendo temperaturas baixíssimas, mas o que mais chama atenção não é propriamente a temperatura muito baixa, é o fato de que essa temperatura baixa está se mantendo por um tempo muito grande. Veja, não é incomum aqui em Nova York você ter, né, grandes tempestades de neve, o frio cair bastante, coisa e tal. Mas o que está chamando a atenção é que isso está vindo desde a virada do ano. Janeiro foi muito frio, fevereiro está muito frio, e o pessoal já tinha expectativa que fevereiro ia começar a melhorar o frio aqui, mas nada, tem previsão de mais frio, né? Esse final de semana agora é o Super Bowl aqui nos Estados Unidos, está todo mundo, né, todo mundo vidrado nesse negócio de Super Bowl. Aliás, ninguém nem sabe que está tendo Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos. Se você perguntar pro pessoal aqui, nem se fala sobre esse assunto de Copa do Mundo, porque né, futebol não é... Futebol, o nosso futebol, o soccer deles, eles não estão nem aí para isso, né? Mas o Super Bowl que vai ser esse final de semana, só se fala nisso, né? E o frio tá aqui, veio para ficar e parece que não vai embora. Não é só em Nova York, é nos Estados Unidos inteiro, mas Nova York, particularmente, como é um estado que fica mais para o norte, acaba sofrendo muito com isso, né? Está ruim, tende a piorar, e o pior não é só o gelo está muito ruim também. Mas o problema é a quantidade de pilha de lixo que está se formando na rua. Ninguém consegue andar mais em Nova York por conta de pilhas de neve e lixo. Normalmente aqui, como eu falei, temperaturas frias aqui não são incomuns. Mas geralmente você tem uma semana muito fria e depois dá uma esquentadinha. Não é que fique quente, porque nós estamos no inverno. No inverno sempre vai estar frio por aqui, mas
chega a uma temperatura tal que a neve derrete, e a neve derretendo, aí tranquiliza a coisa toda, né? Só que agora estamos na situação de que a neve não derrete, a neve fica neve mesmo, e está aumentando, e uma cidade do tamanho de Nova York, que é uma cidade muito grande, acaba causando um caos completo aqui na situação, com lixo ainda, misturando essa nevezinha com lixozinho, chorume congelado, que coisa linda. É o calor do coletivismo, meu amigo. O cara chamou a Urucubaca para Nova York, o calor do coletivismo, tomemos no cu. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.